Olá pessoal, então dando continuidade à nossa série de aulas sobre a biotipologia, hoje nós estaremos falando sobre o biotipo madeira, que é um biotipo também interessante juntamente com os outros, e como todos, né, cada biotipo, cada indivíduo, cada temperamento tem uma necessidade, a necessidade da madeira, do biotipo madeira, é a necessidade de independência e de liberdade. Então ele caminha, o biotipo madeira, o sujeito madeira, com o estímulo de ser livre e independente. Isso é interessantíssimo a gente observar. Se esse caminho para a independência e liberdade for pautado, for traçado pelo lado negativo, vamos construir um temperamento muito interessante. Então vamos lá, vamos pensar a respeito. Primeiro, o sujeito que tem uma ideia martelando na cabeça dele o tempo todo, uma necessidade de ser independente, ele de cara já não vai ser paciente. Então ele, quando for interpelado, interrompido, ou quando algo que ele planeja não der certo, ele vai ter um fator de desequilíbrio chamado incoerência. Enquanto o metal produz a insatisfação, o madeira vai produzir a incoerência. Quer dizer, ele, acima de qualquer coisa, quer ser independente e livre. Se algo no ambiente, na sociedade, na família, enfim, impede essa condição, ele vai ficar frustrado. Essa frustração leva à incoerência. A incoerência é manifestada a partir da raiva, da irritação e da impaciência. Então, um elemento madeira, numa fila de banco, por exemplo, tem uma senhorinha lá no caixa eletrônico querendo sacar dinheiro, e a senhorinha não tem uma capacidade, ela não sabe, ela não tem conhecimento de como a máquina funciona. Esse cara madeira, se ele tiver em desequilíbrio, ele surta. Ele pega o celular, senta na cabeça da senhorinha. Por quê? Porque ela está impedindo que ele seja independente. Ele precisa andar logo, precisa andar rápido. Ele tem um senso de urgência muito grande. E esse senso de urgência faz com que ele tenha uma personalidade impaciente e precipitada. O elemento madeira, ele é muito precipitado nas coisas, tá certo? E ele vive irritado, ele vive irritadíssimo. Outra coisa, essa irritação, essa condição de impaciência, da incoerência, faz com que ele tenha um grande temor em estar errado. Ele é um cara que não pode errar, você não pode pontuar erro desse cara, porque ele vai soltar o verbo em cima de você. Então, o elemento madeira, o biotipo madeira, quando está desequilibrado, ele vai então produzir a frustração vai fazer com que ele tenha um comportamento incoerente, a incoerência, esse comportamento, ele é manifestado a partir da impaciência, da irritação e da raiva. A matriz é a raiva. E essa raiva, essa irritação constante, faz com que ele seja precipitado porque ele não escuta ninguém. Faz com que ele tenha a aversão à opinião, ao palpite. Por quê? Porque ele tem que estar certo. Essa estrutura faz com que você tenha, se ele for um chefe, por exemplo, um líder, faz com que você tenha um líder extremamente autocrático. Ele manda, ele determina, mesmo estando errado, ele está certo. Ok? Não dá o braço a torcer. Desenvolve muito facilmente o elemento madeira, a vaidade. E eu lembro a todos que a vaidade não é um comportamento positivo, pois se você for no dicionário e for ler a definição de vaidade, você vai ver que a vaidade nada mais é do que você demonstrar ou mostrar o que tem de bom e esconder o que você tem de ruim. Então vamos pegar um exemplo da mulher madeira. Ela é morena, ela é alta, tem a cintura fina, o quadril um pouco mais largo, tem uma tendência a perder peso, tem uma tendência a ter definição muscular, então ela chama a atenção pelo porte físico. O que ela faz? Ela vai demonstrar, ela vai mostrar o que ela tem de bom, que é a questão física, porque a sociedade valoriza essa condição, para esconder o que ela tem de ruim, que normalmente esse ruim é a parte dele desequilíbrio, que é a irritação, que é a impaciência, que é a condição de achar que sabe mais do que todo mundo e que principalmente não erra. Então é uma cilada, né? A pessoa se envolve com esse tipo de biotipo, com esse tipo de pessoa. Por um lado, só pensa na condição física, pensa só na questão prazerosa e esquece que ele tem um temperamento. Mas não que isso seja um defeito, é apenas
uma falta de lucidez, né? É apenas uma falta de maturidade de dar valor naquilo que não é evolutivo, que é a parte física que você tem que dar valor para ser saudável, mas não para jogar com as outras pessoas. Então, gente, o elemento madeira, ou biotipo madeira, tem a necessidade de independência e de liberdade. Se isso for limitado a ele, quer dizer, se você interromper essa condição de busca de independência e liberdade, ele vai desenvolver a frustração leva à incoerência, que leva à impaciência, que leva à irritação. A matriz de tudo isso é a dona raiva. Lembrando, a raiva crônica vira mágoa, a mágoa crônica vai lesar as suas células, vai causar mutações e você vai ter câncer, você vai ter Alzheimer, você vai ter Parkinson. A condição da mágoa já não é mais a medicina chinesa falando sobre isso somente. A medicina convencional, a neurociência, a neuropsicobiologia já fala que a mágoa vai ser ou é a causa principal do câncer. Tá certo? Então, ó, entendam bem. Elemento madeira, fisicamente vão ter o rosto alongado, os olhos chamam muita atenção, o olhar também chama muita atenção. Esses pacientes têm uma tendência mais à lipólise, quer dizer, eles queimam gordura com mais facilidade, são pacientes que não conseguem ficar quietos, estão sempre ativos, são pessoas executivas, tá? Eles sempre tomam a liderança do grupo, eles sempre vão fazer por eles. Se ninguém decide, ele decide, mas eu lembro bem, a indecisão também é um fator de desequilíbrio para esse paciente, principalmente quando ele está frustrado. Paciente frustrado é paciente indeciso. Paciente nervoso é paciente indeciso. A indecisão reina juntamente com a frustração em todos os seus desequilíbrios. A forma de trabalhar e de tratar é aquela mesma que a gente já está falando. Trabalhar com vasos maravilhosos, porque ali você determina, através da drenagem da energia ancestral, ao equilíbrio dessa matriz de temperamento que está em desequilíbrio. Então você melhora essa condição, o paciente percebe que está agindo de forma errada, que está agindo de forma em desequilíbrio, aí ele começa a se equilibrar por si só e você tem então a cura. Lembrando que os problemas principais desse sujeito, do biotipo madeira, estarão presentes nos olhos, no ombro, no fígado, na vesícula biliar e também nos tendões. Então, Ler, Dort tem tudo a ver com o paciente madeira. Eu caracterizo, através da teoria psicoenergossomática, desenvolvida por mim e exposta no meu primeiro livro, que a causa principal da Ler é a frustração. A pessoa não gosta do que faz, ou não gosta de quem está próximo a ela quando ela está trabalhando, principalmente. Ok? Então, ó, um grande abraço a todos, finalizando aí nosso elemento madeira nessa série de aulas sobre a biotipologia. Então, se inscrevam aí no nosso canal e façam os comentários adequados e pertinentes à aula. E se gostarem, apertem aí gostei, ou se não gostarem, apertem também no gostei, não tem problema não. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.